Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu tomo a escritura que se encontra na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, verso 8, para a nossa meditação nesta manhã. Muitas características são importantes para a nossa jornada, nossa caminhada, neste tempo tão difícil e imprevisível, onde existem tantas armadilhas como nunca houve. Agora, com a chegada da internet, Satanás, o nosso inimigo, ele tem muito mais ferramentas, muito mais espaço, muito mais ambiente neste mundo virtual para colocar armadilhas diante de cada cristão. Aquelas pessoas que têm necessidade de fazer uso da internet e correm um risco tremendo. E claro, eu hoje suponho que mais de 90% dos cristãos precisem de, em um momento ou outro, usarem a internet. Desse modo, é óbvio que é exatamente ali aonde Satanás vai colocar as armadilhas. Porque se você observar um caçador que caça com armadilhas, ele coloca as armadilhas onde o animal passa. Então, obviamente, Satanás ele vai procurar colocar armadilhas aonde o cristão passa. Se você prestar atenção, em toda a história bíblica, Satanás sempre procurou colocar armadilhas aonde a pessoa ia passar. No caso de Davi, ele saía ali pelo terraço. E Satanás sabia disso, ele observava isso. Como também Satanás sabia quando e onde Batseba tomava banho. E ele criou essa circunstância para que trouxesse aquele problema para Davi. Então, hoje nós passamos por este caminho, que é a internet. Nós pagamos as nossas contas através da internet. Nós também usamos a internet para assistir aos cultos. Então, obviamente, haverá muitas armadilhas aí. Então, nós precisamos de sobriedade hoje mais do que nunca. Algumas pessoas, elas têm a armadilha no cartão de crédito. Tem pessoas que não podem ou não deveriam ter cartão de crédito. Então, não vamos ficar aqui enumerando os lugares possíveis onde pode haver armadilha, porque cada pessoa, cada caso é um caso. Você deve analisar a sua situação. Aonde é que pode haver uma armadilha? Aonde é que pode haver uma Dalila? Aonde é que pode haver um Absalão? Então, o certo é você buscar esta sobriedade de Deus. Porque, como já vimos muitas vezes, vencer é reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Às vezes, a armadilha não é exatamente para te levar a pecar. Às vezes, a armadilha está para te levar a ter ansiedade, a ter depressão, a ter ira, aborrecimento, irritação. As circunstâncias, elas nos induzem, disparam. As circunstâncias, elas servem como um gatilho que dispara um comportamento na gente. Então, existem comportamentos que
que às vezes o cristão tem, que aquele é o seu espinho na carne. Um é a cobiça, é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Então, cada cristão, o profeta fala que cada um de nós tem um lugar onde o diabo esmurra. E você deve manter esse lugar o mais protegido possível. E se você for bastante atento, você vai entender, você vai perceber que no seu ambiente existem gatilhos que disparam esse comportamento em você. Então, o que cabe a mim, o que cabe a nós é termos consciência disto, termos sobriedade para entender que determinados comportamentos, determinados ambientes, determinadas situações vão disparar esse comportamento em nós. Então, nós temos que evitar essas circunstâncias, nós temos que evitar esses comportamentos, ou temos que evitar essas pessoas que servem como um gatilho para disparar esse comportamento que vai levar você a se arrepender e sofrer depois. Porque todos nós queremos ser cartazes de Jesus Cristo. Mas tem armadilhas, irmão. Não adianta reclamar. A vida, ela é como é, o mundo é como é, tem armadilhas, existem circunstâncias e não adianta reclamar, as coisas não vão mudar, o mundo não vai mudar. A única coisa que nós podemos mudar é a nós mesmos, é o nosso comportamento. Então é óbvio, um alcoólatra que parou de beber, decidiu parar de beber, é óbvio que certas companhias e certos ambientes seriam um gatilho que dispararia o comportamento antigo, o velho hábito que o induziria a beber novamente. Claro, ele tem que mudar de ambiente. Por exemplo, na época da Guerra do Vietnã, muitos soldados norte-americanos eles se tornaram viciados em drogas, muito especialmente em heroína. E a heroína é uma droga que dificilmente as pessoas conseguem largar. É muito comum as pessoas terem recaídas. Elas param, se internam para largar o vício, mas depois elas têm recaída. É muito difícil largar. Porém, uma coisa que se observou foi o seguinte, que aqueles soldados que começaram a usar essas drogas ali no Vietnã, eles se tornaram viciados, porém, quando a guerra acabou e eles voltaram para os seus lares, a grande maioria deles não voltou mais a usar essas drogas. Por que não? Porque agora eles estavam em um outro ambiente, que não tinham mais aqueles gatilhos que disparavam aquele comportamento, que era o uso da droga. Lá no Vietnã, todos os amigos, todo o ambiente serviam como um gatilho que disparava esse comportamento. Mas quando eles voltaram para o seu país de origem, ali não havia nada que induzia esse comportamento e eles simplesmente abandonaram o vício, apesar de ser um vício terrível. Então isso mostra que uma das maiores armas de Satanás para induzir o homem ao erro é o ambiente e as companhias. Então, este menino, essa menina, esse rapaz, esse adolescente deve entender que as más companhias corrompem os bons costumes.
Embora ninguém queira admitir, a grande maioria não queira admitir, mas isto é um fato. Por isso, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Malbrana disse que se você dormir com um cachorro cheio de pulgas, você acordará cheio de pulgas. Pega-se espíritos como se pega vírus. Então, nós devemos ter sobriedade para entender que nós ainda somos humanos e, como humanos, estamos suscetíveis a espíritos, suscetíveis a comportamentos. Então, embora nós tenhamos um objetivo claro, definido, porém existem muitas armadilhas. E se você não entende isso, ou tem pessoas que não querem assumir isto, assumir os fatos, a realidade, olha, tampar os olhos para fatos é sabotar a si mesmo, é sabotar o seu objetivo, sabotar a sua meta, sabotar, o seu comportamento. Então, a Bíblia nos dá esse conselho: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, meu irmão, minha irmã, tenha esta sobriedade, tenha esse entendimento. Descubra quais são os gatilhos que estão disparando este comportamento que desagrada a você, desagrada a Deus. E uma vez que você interrompe este gatilho, então você interrompeu aquele comportamento. Isto é sobriedade, isto é sensatez. Agora, um dos grandes problemas é o celular. Então, assim, eu sou um homem de 57 anos. Eu entendo que se eu for ver alguns vídeos bons, nada mal, nada de errado, mas apenas videozinhos que mostram coisas assim do dia a dia. Se eu for ver o primeiro, vai me levar ao segundo, o segundo leva ao terceiro, o que se chamaria, a gente não vai entrar em detalhe, mas ligação mnemônica. Então, o primeiro elo te prende ao segundo, que está preso ao terceiro, ao quarto, ao quinto, e vira uma sequência. Então, isto pode virar um hábito, que isso talvez não tenha nada de mal, dependendo do que você vai ver, não tem nada de mal. Porém, isto em si é um mal. Por quê? Existem coisas que não te matam, não te fazem mal diretamente, porém te tiram o apetite. Então, este excesso de tela rolada, esse excesso de informação através dos dispositivos, muito especialmente o celular, esse excesso de informação, esse excesso de visualização de imagens, isso tudo bem, você pode falar, não, isso não tem nenhum problema, não vejo nada mal, mas isso te tira o apetite. E então você vai ficar desnutrido. Então, uma pessoa extremamente desnutrida, ela fica suscetível a pegar vários tipos de vírus. Então, se você observar, tem pessoas que elas gripam com facilidade. Por que ela gripa com facilidade? É porque ela está desnutrida. O seu corpo está com a imunidade baixíssima. Qualquer vírus lhe pega. Então tem pessoas que elas são assim. Elas são frágeis, suscetíveis. Qualquer boato, qualquer movimento já as pega. Por quê?
Porque elas estão desnutridas. E por que estão desnutridas? Porque não se alimentam. E por que não se alimentam? Porque elas não têm apetite. E por que não têm apetite? Porque elas se ocuparam muito com outras coisas. Então entendam isto, tenha essa sobriedade, essa lucidez. Existem coisas que não te matam, mas te tiram o apetite. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.